Então eu sempre falo, né, que a necessidade, a utilização do respirão, você não pode manter a elevação dos ombros, tá? Então geralmente a pessoa faz o uso do respirão, ela faz mais ou menos isso. Então quando eu falo em elevação dos ombros, é isso que eu estou me referindo, tá? Essa que é a elevação dos ombros que eu falo. Então, todo vídeo meu que vocês acessarem em qualquer plataforma, vocês vão ver eu falando mais ou menos o seguinte: evita a elevação do ombro, evita a elevação do ombro, tá? Isso tem um motivo, isso tem um porquê. A partir do momento que você faz essa elevação dos ombros, você está recrutando músculo acessório da respiração. É bom recrutar músculo acessório da respiração? É e não é, tá? Então existem profissionais da fisioterapia que defendem a ideia de que você pode utilizar o músculo acessório da respiração sem problema nenhum, até porque o músculo acessório da respiração, ele não deixa de ser músculo da respiração, ele é um músculo da respiração. Então o pessoal defende essa ideia, tá? Eles defendem essa ideia da utilização aí do músculo acessório. É válido? Eu acho que é válido até certo ponto, sabe? Por que eu acho que é válido até certo ponto? Se é para você promover um treino de músculo acessório da respiração, para que você vai utilizar o Respiron? E toda vez que a gente utiliza o músculo acessório da respiração, a gente está recrutando menos fibra diafragmática. Estão entendendo? Então, assim, eu participei de um curso há um tempo atrás sobre ultrassom cinesiológico. Então, existe uma ferramenta, que é o ultrassom, que a gente consegue observar a movimentação do diafragma. Existem muitas pessoas que vão desenvolver um trabalho aí com o paciente, fala mais ou menos assim para o paciente, para o cantor, para o atleta, ó, na hora da inspiração você eleva a barriga para frente, tá? Não é porque você elevou a barriga para frente que o seu diafragma ele vai ser mobilizado, tá? Não é, isso não é uma regra. Existe a opção de você utilizar esse recurso e o diafragma está parado, tá entendendo? E a única forma da gente poder visualizar isso é através do ultrassom. É com o ultrassom que a gente consegue ver realmente se o diafragma ele está ou não tendo essa mobilização, tendo esse movimento. Mas a priori, toda vez que você adota esse movimento compensatório, não só esse movimento compensatório, não é? Esse movimento compensatório também de você ter essa progressão do corpo para frente. Então tem muita gente que vai utilizar o recurso, utiliza o recurso dessa forma. Então, qualquer tipo de movimento compensatório que você faça, existe essa tendência de você reduzir a movimentação do diafragma. Existe essa tendência, tá? Volto a falar, a única forma da gente conseguir entender isso com certeza é só através de um ultrassom cinesiológico. Só através de um ultrassom cinesiológico. Agora, a grande questão, o que é? Isso é caro. Um ultrassom, para fazer esse exame, para fazer um exame de ultrassom cinesiológico, você vai gastar um certo valor aí, tá? Aqui em Curitiba, pelo menos, eu não conheço ninguém que faça. Eventualmente, um ou outro hospital, a pessoa consiga esse recurso, né? Mas é claro que não vai estar acessível a qualquer paciente, vai depender de como, de quanto de necessidade esse paciente tem, tá? Vai depender disso. Então, até aqui, está claro que quanto mais eu recrutar músculo acessório, teoricamente, menos eu vou favorecer a movimentação do meu diafragma. Tá claro, pessoal?
Tá claro isso? Se não tiver, fala aí para mim. Beleza? Então tá. Então daí essa pessoa, ela coloca lá, né? Ela coloca uma observação. Deixa eu ler aqui a observação dela. Então, o último, um dos vídeos que eu publiquei, ela coloca uma observação lá, né? Complicado esse lance de não levantar os ombros. Sempre acaba acontecendo quando se trabalha em níveis mais pesados do aparelho. Bolas. Primeiro ponto, assim, eu falo para vocês o que é. Então, eu falo em algum momento que não é para elevar o ombro, não falo, tá? Falo que deve ser evitado isso. Isso deve ser evitado, tá? O que eu falo é isso. Agora, você elevou, sempre que você precisar ter uma progressão de carga, isso em qualquer aparelho, pode ser no Respiron ou no Power Brief, em qualquer aparelho que você vai evoluir para progressão de carga, você vai acabar tendo essa elevação dos ombros um pouco. Vai acabar tendo. Então, por exemplo, você está trabalhando em um nível de carga ali, então dá uma olhada aqui. O meu ombro, ele acaba mexendo um pouco. Ele acaba mexendo um pouco. Agora, por que, que o meu ombro mexe? Por causa da movimentação de algumas costelas. Então, existe algumas costelas ali, que são as costelas mais superiores. Quando você faz a inspiração, essas costelas, elas se abrem, tá? Essas costelas se abrindo, haverá uma movimentação do ombro. Estão entendendo até aqui? Tudo bem? A costela se abriu, houve essa movimentação por parte da costela, o meu ombro, ele vai movimentar. Desse tipo de movimentação do ombro, não tem como a gente fugir. Então, sempre que eu fizer um mecanismo, uma movimentação inspiratória, eu terei uma leve progressão do meu ombro. Sempre. Eu terei uma leve progressão do meu ombro. Agora, o que é necessário pesar é essa progressão do ombro, ela não pode ser exagerada, como por exemplo o que eu faço nessa situação. Então, aqui, ó, aqui eu tive movimentação exagerada do ombro. Agora aqui, ó, eu não tive essa movimentação exagerada do ombro. Não tive, tá? Mas apresentei uma movimentação do ombro? Sim, apresentei. E o que é necessário a gente definir às vezes é justamente isso, tá? Agora, se a gente for pegar, deixa eu acessar um slide aqui. Então, aqui a gente tem, tá? Esses espaços brancos aqui são as costelas, tá? São as costelas. E entre as costelas, aí a gente consegue ver um espaço escuro, né? Então, esse espaço escuro é o pulmão. E o pulmão, ele tem, antes da gente ver o pulmão, tem uma região aí de músculo, tá? Não vai entrar no aspecto do que é a anatomia aí, da situação de diferenciar músculo e, e pulmão, porque não é esse o objetivo, tá? Mas principalmente quando a gente vê essas costelas superiores, elas vão estar bem ligadas ao ombro, né? Então aqui é a articulação do ombro, tá? Então elas têm uma certa ligação com a articulação do ombro. Então quando elas se abrem, existe uma leve progressão do ombro, tá? Que nem aqui, eu vou fazer uma inspiração profunda. Ó, dá uma olhada bem aqui. Então,
É perceptível, é nítido essa elevação do ombro. O ombro elevou. E quando eu estou usando um Respiron, olha, elevou. Estão percebendo? Isso não é o ombro que está se mexendo, tá? Isso não é o ombro que está se mexendo. Isso é nada mais, nada menos que a movimentação das minhas costelas, dessas costelas mais superiores, tá? Então, nesse caso, do que eu fiz, o problema não foi eu estar fazendo uma elevação do ombro que não é para ser feita. A gente precisa diferenciar um pouco na execução do Respiron o que é uma elevação do ombro que não pode ser feita e a elevação do ombro que, de certa forma, está dentro de uma questão de normalidade. Por que eu falo que está dentro de uma questão de normalidade? Porque dá uma olhada aqui, ó, nas costelas, tá? Então aqui a gente tem as costelas, ó. Essas costelas aqui no slide, não tem como elas se desagruparem do ombro. Anatomicamente, elas vão ter uma relação com o ombro. Logo, se o ombro se movimenta, logo, se as costelas se movimentam, quer queira, quer não, o ombro ele também vai se movimentar. Ele vai se movimentar. Então, isso está dentro de uma perspectiva de normalidade. Carlos, mas eu vi num vídeo que a pessoa falava que a gente só tem que respirar pela barriga, não pode respirar aqui pelo ápice do tórax, né? Então, beleza. Então, principalmente quando a gente recorre a materiais da internet, é bem comum a gente ver essa observação, falando que essa região do nosso tórax, ela não pode se mexer. Eu vejo vários vídeos sobre isso, e quer queira, quer não, tem, tá? Tem essa observação das pessoas e uma série de conteúdos. Embaixo a gente vê uma criança. Essa criança, tá vendo aqui essa seta aqui na barriga da criança? A seta tá indo para baixo. Tá? Então, essa daqui é a tal da respiração abdominal que muita gente fala aí em vídeos pela internet. Essa daqui é uma mulher, tá? Mulher adulta. Aqui na figura ela está retratando uma adulta jovem, né? Aí existe um porquê, porque no próprio livro ele retrata uma pessoa adulta idosa com desvio postural, né? Porque justamente porque com o nosso envelhecer, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai desenvolvendo alterações posturais, tá? Em adultos jovens, mulheres, existe essa respiração mais apical. Então, quando a gente fala em mulher utilizando, seja Respiron ou Power Brief, a gente acaba observando mais essa elevação dos ombros. Na mulher é mais nítido isso. Mas não é que a mulher, que a pessoa, a paciente, a atleta ou a cantora está fazendo isso de uma forma errada. Não. É justamente porque as costelas superiores dela, elas estão se movimentando. Logo, haverá uma progressão maior do ombro se compararmos a mulher em relação ao homem. Por quê? Porque está aqui no livro, ó. O padrão da respiração da mulher é mais apical do que no homem. No homem, a gente tem aqui, tem uma movimentação apical e da região da base das costelas. Tá? Não sou eu que estou falando, é o livro que está lá. É o livro. E se eventualmente algum livro de biomecânica fala algo diferente, o que talvez ele deva falar é no sentido de que quando você faz a inspiração, o músculo reto abdominal, que é o músculo da barriga, ele reduz o tônus dele. Então, reduzindo o tônus dele, a gente observa uma certa movimentação. Outro aspecto também que a gente precisa entender é que a respiração humana, ela funciona, ela tem um movimento diferente se a gente comparar a pessoa em pé ou a pessoa sentada. Então, existe uma certa diferença nesse aspecto.
Quando a gente está respirando em pé, a gente consegue ver uma progressão menor da barriga, tá? Mas se a gente colocar a mão na barriga, a gente acaba sentindo essa redução do tônus. Quando a gente está sentado, a gente observa uma elevação um pouco maior da barriga. Quando estamos deitados, aí sim a gente observa uma respiração mais ali com a movimentação da barriga. Existe essa diferença em função do posicionamento. Agora, eventualmente, se você está me vendo, você pode estar perguntando, mas e determinadas técnicas que falam para a gente exercer uma respiração com a barriga? Não é porque algumas técnicas falam isso que isso é o certo da respiração humana. Eu acho que isso é até uma estratégia legal para você trabalhar a propriocepção do corpo humano, tá? Então existem inúmeras técnicas que eu conheço, são técnicas que até o ponto que eu estudei, elas trazem uma boa melhora ali, mas não que a respiração é daquele jeito.